Olá, servidores e servidoras do município de Curitiba, estamos de volta aqui com a nossa live. A live do meio-dia, a live que a gente consegue pegar vocês no horário do almoço e que vocês conseguem ter aqui com a gente um pouquinho de informação, né, sobre os procedimentos que estão acontecendo dentro da prefeitura. Nós recebemos diversas perguntas, questionamentos e algumas denúncias sobre a questão do estágio probatório. E para a gente poder debater isso, a gente preferiu fazer uma live para que vocês possam interagir, dizer o que está acontecendo aí lá na fiscalização, tem servidor novo, lá na educação tem servidor novo, na saúde tem servidor novo e na FASP tem servidor novo, né? Então, eu começo aqui, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente mais uma vez, né? O doutor Ludmar vai estar explicando para vocês legalmente como funciona a lei do estágio probatório. E durante a live vocês podem ir fazendo perguntas que ao final a gente vai ir respondendo ali juridicamente, também politicamente, junto com a Juliana. Então, seja bem-vindo, Ludmar, seja bem-vinda, Juliana, e vai dar um alôzinho aí, a Ju e o Ludmar vão dar um alôzinho para vocês, e daí a gente já começa a nossa live. Olá, bom dia servidores, bom dia servidoras. Acho que é importante, nós recebemos, o porquê dessa live primeiro, né? Nós recebemos uma demanda bem grande referente a estágio probatório. Acho que fazia um bom tempo que a Prefeitura de Curitiba não tinha um número tão expressivo de servidores em estágio probatório. E por isso, de fato, as dúvidas também, né? A legislação do estágio probatório, ela teve uma pequena alteração. Eu acho que o doutor Ludmar pode explicar isso para nós de uma maneira bem mais afirmativa, e dizer, de fato, o que alterou, se alterou muita coisa, se não alterou. E para a gente também tirar dúvidas referentes à própria questão política da situação do estágio probatório, né? E aí, deixo a palavra já passo para o doutor Ludmar e a gente vai batendo esse papo aqui durante essa live. Olá, servidores e servidoras do município de Curitiba. Um bom dia para todas e todos, né? Nós estamos aqui para conversar um pouco sobre, aqui na sede do SISMUC, né? Para conversar um pouco sobre o estágio probatório. A tarefa que me ficou foi a parte legislativa. Então, nós sabemos que o estágio probatório ele tem previsão, primeiro, constitucional. Ele está lá no artigo 41 da Constituição, que ele diz que o servidor, após 3 anos de efetivo exercício e com avaliações boas, corretas, né, ele adquire a estabilidade e ele só pode ser desligado dos quadros do município de Curitiba em algumas situações, como falta grave, né, apurada em processo administrativo disciplinar, ou ação penal transitada em julgado em que condenou a perda da função pública. No município de Curitiba, nós tivemos vamos dizer assim, uma evolução. Quando eu falo evolução, não significa que ficou melhor ou pior, no sentido das mudanças, né? Nós tínhamos até 2003 a Lei Municipal 8.444, aquela lei que previa, inclusive, que quem não passasse no estágio probatório do novo cargo no município poderia voltar para o anterior. Em 2003 foi aprovada a Lei 9723, que revogou essa anterior e criou novos parâmetros de avaliação. Em 2010, nós tivemos aprovada a Lei 10.815, que foi de 2010, regulamentada pelo decreto 530, né, que trouxe os detalhes dessa lei. E agora nós estamos sob a égide de uma outra lei, que é a Lei 16.037, que trata da avaliação, não só da avaliação de desempenho do estágio probatório, mas trata da avaliação funcional como um todo, né? Ela é regulamentada pelo decreto 579 de 2024. Ela regulamenta os detalhes dessa avaliação do estágio probatório, mas também a lei ela trata da avaliação funcional. E é importante estar atento para isso, e todas essas normas que eu falei, é muito importante que as pessoas leiam, que as pessoas tenham como se fosse um manualzinho, né? Quem está no estágio probatório, para observar o tempo todo. Nós temos, então, novas formas, né? Então, inclusive, essa avaliação, ela servirá para o crescimento na carreira a partir de 2027, é isso, né, Juliana e Soraya?
Foi isso que os sindicatos conseguiu. Eles queriam implantar imediatamente, o sindicato conseguiu que as pessoas, pelo menos, tivessem um tempo para saber do que estavam sendo avaliados para que daí depois aplicasse nos crescimentos da carreira. Na verdade, no fundo, na teática, a avaliação do desempenho não deveria servir para crescimento da carreira, coisa nenhuma. Na verdade, a avaliação do desempenho deveria ser para outras coisas. Vocês que são educadores e educadoras sabem que a avaliação dos alunos ela é diagnóstica, progressiva, cumulativa, e quando o aluno não atinge o esperado, vamos dizer assim, pela equipe pedagógica, pelo professor, é dado a ele uma oportunidade, né, de refazer, né, dada a oportunidade de refazer o seu agir de maneira a, vamos dizer assim, se aprimorar a isso, né? Hoje pela manhã, antes dessa nossa conversa aqui, nós estávamos discutindo no escritório, né? Discutiu todo mundo junto, nós tivemos uma reunião na quinta-feira de manhã, e a gente conversou sobre essa questão do estágio probatório. E, por exemplo, no âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, já está sendo adotado como TAD, né, que é o termo de ajuste de conduta, como fazer cursos como uma obrigação, curso de reciclagem, como uma obrigação para ter a nota melhorada na avaliação de desempenho. Então, isso está colocado. Bom, o que é o estágio? O que o estágio probatório em si avalia? Acho que isso é importante. O estágio probatório, na linguagem do jurídico, aí diz que, e eu vou usar a linguagem mais simples possível, né? Ela diz o quê? Que o estágio probatório é o momento da confirmação de que aquilo que o servidor provou ser no concurso público, ele é de fato. Então, a pessoa fez um concurso para auxiliar de enfermagem, fez um concurso para médico, fez um concurso para professor de educação infantil, e aí o que acontece? Ele passou, estudou, foi bem na prova, passou, mas ele precisa provar que ele está apto para exercer as funções para as quais ele fez o concurso público. Essa é a natureza do estágio probatório. Então, por isso que o estágio probatório, assim, ele já provou uma etapa importante, que é ter passado no concurso. Então, o estágio probatório não pode ser para punir esse e fazer com que ele perca aquilo que ele já conquistou no concurso público. O estágio probatório tem que ser para aperfeiçoá-lo, para permitir que ele se torne melhor no desempenho das suas funções. Então, o estágio probatório, eu tenho dito sempre, e daí vou assim, para a gente ser bem objetivo, ele tem uma série de critérios que são avaliados, né? Tem uma comissão, essa semana surgiu a pergunta se pode trocar ou não o membro de uma comissão, a quem cabe escolher o membro dos pares, né? Não tem eleição, não tem nada, né? A única coisa que nós dizemos é que se o membro da comissão for afastado, o servidor tem que saber por que ele está sendo afastado. Tem que ter uma motivação, não é? E daí eu olho para a Juliana e falo, eu não quero que a Juliana passe no estágio probatório. O que eu vou fazer? Tem lá um servidor que é a Soraya, que gosta muito dela, vai avaliá-la positivamente. Então, eu tiro a Soraya da comissão. Tem que ter motivação para isso, né? E isso não é um privilégio da Prefeitura de Curitiba. Na semana passada, eu participei de um debate com um grupo grande de servidores do Estado do Paraná, onde eles enfrentam o mesmo problema. E aí, quais os cuidados no estágio probatório? Que eu acho que isso que está colocado. Primeiro, que a nova lei diz que deveria haver um pacto prévio do servidor para ele saber o que ele está sendo avaliado. O que significam aqueles conceitos que estão ali para ser avaliados. O que significa... A pontualidade e assiduidade me parece que é bastante objetivo, né? É óbvio que pontualidade e assiduidade, a perda disso não se confunde com um atestado médico, né? Porque tem gente que acha que porque a pessoa tira atestado médico, ela está faltando com assiduidade e pontualidade. Não. Assiduidade e pontualidade é comparecer no serviço e comparecer no horário. Então, esses são dois critérios bastante objetivos. Mas aí nós entramos numa outra seara, que são critérios que dão várias margens para interpretações. Por exemplo, disciplina, por exemplo, conhecimento para o trabalho, flexibilidade, ética pública e outros conceitos que são abertos. Para mim, o que é ética pública para mim, é cumprir o disposto no artigo 37 da Constituição, que é impessoalidade, publicidade, moralidade. Para outros já não é isso, né? Há diretor, a chefe de unidade, que entende que, por exemplo, que alguém chegue com o namorado na frente do local de trabalho ou com a namorada e que isso é falta de ética pública.
Estou falando isso, não estou inventando na minha cabeça. Eu já tive que fazer defesa de servidor, onde a chefia disse que ela não tinha ética pública. Olha que exemplo que se dá. Você vem com o teu namorado aqui na porta, dá um beijo antes de você entrar na sala. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando de desempenho profissional. Então, todos os critérios são bastante subjetivos. Então, o servidor precisa saber exatamente o que será avaliado em cada situação dessa. E aí vem o processo de avaliação. Daí começa a pessoa sabendo do que ela está sendo avaliada, ela vai se esforçar não só para cumprir esses critérios, porque, na verdade, ela vai se esforçar porque ela quer ser um bom servidor para bem atender a população que paga os vencimentos dos servidores, paga, né, com os impostos e tal. Mas daí, então, não só por isso, ela vai fazer por isso e também porque ela sabe do que ela está sendo avaliada. Ela sabe que na hora que ela for lá e a chefia for dar a nota, que em ética pública, uma nota baixa, ela tem que saber por que está sendo dada aquela nota. Acho que isso é muito importante. Então, a pessoa precisa ter clareza daquilo que está sendo avaliado. Inclusive, na lei fala em pactuação prévia. Nesse grupo de servidores do Estado que eu participei na semana passada, eles têm um termo de ciência. Quando ele assume o cargo, ele é chamado a assinar um termo de ciência do que ele está sendo avaliado, qual é a comissão que ele está avaliando e o que será avaliado nele. E aí ele não pode alegar desconhecimento lá na frente. Mas essa é a parte formal. Agora nós sabemos que há muita coisa rasteira por detrás disso, tá? Do uso do estágio probatório como instrumento de constrangimento, de assédio, todo tipo de, vamos dizer assim, de desvalorização do servidor. Então, você usa do estágio probatório para ameaçar servidores. Eu lembro da greve de 2014, da onda amarela, né? E depois que terminou a greve, uma chefia avaliou o servidor abaixo, por ética pública, alegando que é porque ele tinha participado da greve. Opa, né? Não tem nada a ver. Esse é o primeiro elemento que eu quero falar. Quem está no estágio probatório tem os mesmos direitos constitucionais daquele que já passou no estágio probatório. Então, é muito comum, assim, quando se marca uma mobilização, a pessoa pergunta, mas eu estou no estágio probatório, pode participar? Pode e deve participar. Tá? O fato de você participar não fere nada da sua conduta profissional, porque está lá na Constituição Federal, está lá na Constituição do Estado do Paraná, está lá na Lei Orgânica do município, está embora o Estatuto dos Servidores seja velhinho, seja lá de 1958, né, ele tem a previsão da liberdade de expressão também. Então, isso é importante. Agora, o servidor não pode deixar também ser levado por ameaças de fazer coisas que não querem. Por exemplo, esse é um ano de eleição na Prefeitura de Curitiba. Aí chega a chefia e fala, nós vamos fazer um bandeiraço, vamos balançar a bandeirinha lá na praça tal a favor do candidato do prefeito. Quem quer ir? Então, não, vocês não são obrigados, né? Mas sabe como é que é e tal. Então, usa do estágio probatório para constranger. O servidor não é obrigado a fazer isso. O servidor tem, inclusive, liberdade. Inclusive, agora o sindicato teve uma conquista importante na justiça eleitoral, né? Aproveitando para falar isso, que é dizendo o quê? Que, na verdade, mesmo quem ocupa a FG pode trabalhar nas sessões eleitorais. Porque a prefeitura queria que quem ocupasse a FG não participasse da mesa coletora de votos, porque daí era mais gente que fazer campanha para eles, né? Para eles que eu falo para quem está no governo. Por acaso, agora quem está no governo se chama Rafael Valdomiro Greco de Macedo e tem o candidato substituto dele. Mas nós já tivemos outros prefeitos, né, que não agiram muito diferente nesse aspecto, né? Ou então a candidata a vereadora, a candidata a deputada, porque é determinada secretária, né, ou secretário, daí ela chama os servidores para ir lá. E o estágio probatório é o elo mais fraco da corrente. Então, as pessoas não podem aceitar isso. Outra questão importante. Há um discurso corrente aí da chefia, ninguém é 100%. Então, na hora de avaliar, às vezes o servidor tendo feito tudo aquilo que ele devia fazer, eu não vou dar 100% porque ninguém é 100%. Você pode ser 100%, sim. Então, se você acha que você cumpriu tudo aquilo que era esperado de você, que, portanto, teve uma avaliação positiva no estágio probatório, você não pode aceitar esse discurso. Tem que dizer, não, se eu fiz 100%, eu quero 100%. Toda nota que for abaixo daquilo que você não concorda, você tem que fazer ressalva. Se você tiver dificuldade de fazer sozinho, marca aqui no jurídico do sindicato, nós temos um grupo grande e bom de advogados para atender essas questões, para ajudar você a fazer a tua ressalva. Porque às vezes esse 02, usei esse exemplo na nossa reunião de centro,
Às vezes, o 0,2% a menos que você tira na nota vai te fazer falta lá na última avaliação e você pode perder o cargo por isso, né? Então, é muito importante que as pessoas sempre questionem. E se ao final da avaliação encaminharem lá para a comissão especial do estágio probatório, com vistas a apurar se ele tem condições de continuar, também procure o sindicato, que você tem que promover a sua defesa. Não caia nessa história que é uma conversinha lá na Procuradoria do município. Ninguém vai fazer conversinha na Procuradoria do município. Quando vai lá é porque tem uma sindicância, tem um PAD, tem um processo de estágio probatório. Então, as pessoas se protejam, as pessoas procurem saber antes quais são os seus direitos. As pessoas leiam essas normas que eu falei, artigo 41 da Constituição Federal, Lei Municipal 10.815, porque uma parte dela não foi revogada, Decreto 530, que regulamentou essa lei, a Lei 16.037 e o decreto que a regulamentou. Eu estou aqui sem ele, mas até o final eu digo se é 759 ou 579. Estou confundindo aqui, mas até o final eu confirmo que estou com ele aqui no computador. 759, então, Lodi. Oi? Então é muito importante que as 759. pessoas leiam e... Oi? 759. 759. Então, a primeira vez que eu falei estava certo, depois que fui me confundindo. Então, o 759, leiam isso e tenham isso como um manual de procedimentos na unidade. E se você tiver alguma dúvida sobre a aplicação de algum artigo, como surgiu essa dúvida essa semana, dizendo, trocar o avaliador, pode ou não pode? Aquela pessoa que é dentre os pares que compõem a comissão, ele tem que ser eleito ou não tem que ser eleito? Busque a lei, se tiver dúvida, procure a direção do sindicato, procure os jurídicos do sindicato, esclareça. E, para deixar bem claro, o estágio probatório é o momento de avaliação com vistas a aperfeiçoar o servidor e bem prestar o serviço à população. Não se pode aceitar que façam do jeito deles. E, por fim, assim, você tem que estar atento ao teu descritivo de funções também. Porque às vezes pode pedir você fazer alguma coisa que não está no teu descritivo de função. E aí o estatuto, daí a gente até responde uma questão que eu vi que alguém levantou aqui, né? O servidor público ele é obrigado a cumprir as ordens de seus superiores, salvo quando elas forem ilegais. E se ele entender que ela é ilegal, ele tem que escrever dizendo que é ilegal e por isso não está fazendo. Eu assim, para finalizar essa primeira rodadinha de conversa aqui, eu falo assim, a administração pública não funciona por recados. Então, não adianta chegar o diretor e falar, eu fui lá no núcleo, eles falaram isso, onde é que está o papel? Eu fui lá na secretaria e falaram, onde é que está o papel que diga isso? Porque uma mãe que fez reclamação e que reclamação que ela fez, né? Então, a gente tem que se dar o próprio valor, né? E o estágio probatório é um momento muito importante para isso. Como disse a Juliana, nós temos um grupo grande em estágio probatório, mas já nós estávamos há alguns anos sem concurso público, então nem se falava muito em estágio probatório. De repente, agora volta, e volta com muita força, porque nós tivemos gente chamada na saúde, nós tivemos gente chamada na educação, e outros setores aí que depois a Juliana e a Soraya podem até falar. Então, é muito importante que as pessoas compreendam essa legislação, que as pessoas não aceitem, nenhum ato pode ser desmotivado. É pacífico na doutrina brasileira, que qualquer ato administrativo é um dos pressupostos de validade do ato administrativo e uma nota no estágio probatório, uma retirada de um membro da comissão, a indicação de outro, o afastamento de um servidor é um ato administrativo. E para que ele tenha validade, um dos pressupostos é que ele tenha motivação. Então, esse é um recado que eu quero dar também para os diretores de CMEI, e de escolas e chefes de unidade e tal. Nós já tivemos na Prefeitura de Curitiba, nós já tivemos diretor que foi condenado a pagar indenização por assédio moral, nós já tivemos servidor que tiveram reconhecidos na Justiça a aposentadoria por transtorno pós-traumático de uma autoridade sanitária local, nós já tivemos servidor que brigou na Justiça e teve reconhecido que era portador da síndrome de burnout, né? Então, tudo isso de pessoas que foram em busca dos seus direitos. Então, os diretores, os chefes, as autoridades sanitárias locais, o chefe de UPA, o chefe de equipe, né? Porque às vezes a pessoa passa a receber uma gratificação de R$150 e acha que é o dono do mundo, né? Eu lembro na época da ditadura militar,
né, quando estavam propondo lá o aí, ato institucional número 5, que era aquele momento mais forte da ditadura militar, um general olhou para o presidente da República e falou assim: presidente, você não acha que vai ter abuso nisso? Na aplicação desse ato institucional, que era um ato fechando o Congresso, essas coisas. Ele falou: não, quem vai aplicar esse ato são os generais, e eles são pessoas conscientes. Aí o general olhou para ele e falou: presidente, o problema não são os generais, são os porteiros de quartel. Então, tem muita gente aí que às vezes recebe uma gratificação de R$150, R$200, é um porteiro de quartel, né? E acha que por isso tem que reprimir, sufocar, desrespeitar os servidores. Então, é muito importante que você... E, para finalizar mesmo, não tenha dúvida, se você tiver alguma dúvida, não tenha dúvida em procurar o sindicato. Ontem eu atendi uma pessoa que falou o seguinte: eu estou aqui conversando com você, mas eu preciso que ninguém saiba que eu estou conversando com você. Não era do sindicato, mas eu falei: esse é o papel do sindicato. Exatamente para representar coletivamente e preservar a identidade, inclusive, dos indivíduos, para que eles não sofram ainda mais constrangimentos. Né? Nós já tivemos denúncia ao Ministério Público do Trabalho, nós tivemos denúncia ao Ministério Público Estadual, nós temos no Ministério Público do Trabalho um espaço específico para denúncias de assédio moral e que não, a pessoa não precisa, ela se identifica, mas é preservado o anonimato dela. Então, tudo isso pode nos ajudar a proteger. E se nós queremos uma administração pública de qualidade, prestando bom serviço à população, nós precisamos ter servidores que tenham a sua autoestima, seu alto valor, né, respeitado, e possam fazer com tranquilidade. Teve um julgamento, uma vez, de um grupo de professores do Estado, que o Estado estava dificultando o acesso dele, mesmo depois da gente ter obtido êxito do mandado de segurança. E aí, já quando não tinha mais o que fazer, o desembargador falou: eu vou fazer um pecadilho aqui. Eu vou dizer o seguinte: diga ao Estado do Paraná se vai nomear ou não as pessoas, porque isso pode impactar na multa que nós vamos aplicar sobre o Estado. E mais, existe um direito fundamental, que é o direito da paz de espírito. Então, para que a pessoa possa trabalhar com tranquilidade, ela não pode se sentir perseguida todo dia no local de trabalho. E é óbvio que cada servidor, e eu sempre repito isso não é um discurso oficial, é porque eu acredito nisso também, o servidor é responsável pela sua carreira. Não adianta ele deixar ir passando, e para achar que ela... No judiciário hoje, para reverter uma demissão, é muito raro, né? Ele só analisa se foi respeitado o contrato. Eles não entram no mérito se a avaliação da chefia foi boa ou foi ruim. Eles só vão avaliar: a lei disse que tinha que ter uma comissão de 3, só tinha 2. Opa, então é nulo. Tá? Mas não entra no mérito para saber se a pessoa tinha uma nota boa ou não, conhecimento para o trabalho ou não. E tem uma razoabilidade nisso. Como que um juiz vai saber se o engenheiro tem conhecimento para o trabalho ou não naquilo que ele faz, né? Então, é isso. Eu acho assim, o estágio probatório é esse momento, um momento muito especial. Nós estamos vendo no Brasil, e se for aprovado a PEC 32 da reforma administrativa, os concursos públicos serão cada vez mais raros. Então, vocês que entraram agora por esse concurso público, saibam que vocês podem ser uma das últimas gerações que vão poder participar do concurso público e disputar um cargo público. Então, não percam por omissão em questionar aquilo que estão fazendo com vocês. É isso. E vamos para frente no debate, naquilo que for perguntado. A gente recebeu alguns questionamentos aqui, mas eu vou começar com um que é mais político, daí eu vou pedir para a Ju poder estar falando um pouquinho sobre isso. Nas visitas que a gente faz nas unidades, seja elas CMEI ou seja na unidade de saúde, a gente tem recebido, por conta do calor, bastante denúncia de que as chefias constrangem os novos servidores em relação à vestimenta, Ju. Então, o que a gente, enquanto sindicato, a gente orienta enquanto vestimenta, né? A gente sabe que em algumas funções a prefeitura, ela traz a questão de alguma parte do uniforme, mas em outras carreiras não. Estou explicando isso justamente porque, né, nessas últimas semanas nas visitas é um caso recorrente por conta do calor, essa questão da vestimenta. Daí você pode explicar um pouquinho como sindicato, como que a gente pode tratar isso? Então,
Então, na verdade, a própria questão de vestimenta, ela é uma questão muito significativa dentro dos locais de trabalho. A Prefeitura de Curitiba, ela fornece algumas peças de uniforme. Vou dar um exemplo. Na enfermagem, ela fornece o jaleco. Na fiscalização, ela fornece o colete. Na FAS, ela fornece o colete, o crachá ali, a correntinha de crachá, algo assim. Porém, a vestimenta, você não recebe. A prefeitura não te dá um uniforme. Ela não te dá uma calça, uma bermuda, uma camiseta. Não tem. Geralmente, locais que têm uniforme são produzidos pela própria equipe. Tem escolas que a própria equipe vai lá, temos a ideia de um modelo de uniforme e nós vamos fazer e cada um paga o seu, não é algo que é fornecido pela prefeitura. Então, de fato, nós sabemos que o servidor, primeiro, você precisa estar confortável com a vestimenta que você está para você poder estar trabalhando dentro do seu local de trabalho. Porém, não há uma exigência legal da prefeitura sobre vestimentas. Há ali a utilização de questões muito culturais de vestimentas. Você não pode usar roupa curta, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. De fato, documentalmente falando, a prefeitura não pode te exigir isso. A única coisa de orientação, por exemplo, que nós damos, conforme a questão principalmente para acidente de trabalho, referente a acidente de trabalho, referente a questões internas dentro da unidade, que sejam questões. Por exemplo, se você trabalha com a educação infantil, você não vai usar uma saia curta porque você não vai se sentir bem, você não vai conseguir se movimentar dentro da unidade. Você não vai conseguir se sentir confortável para se abaixar e levantar o tempo todo. Mas é uma opção sua de vestimenta de roupa. Mas o sapato que você veste, sim, ele pode fazer diferença nesse sentido. A orientação que é dada você pode estar com um chinelo, com uma sandália? Pode, desde que ele esteja fixo ao seu pé. Ou seja, desde que ele tenha ali atrás algo que segure este sapato ao seu pé. Se é um chinelo, que ele seja um chinelo igual chinelo de criança, que ele tenha aquela volta que ele segura o sapato ao seu pé. Que seja um tênis confortável, que seja assim. Algumas profissões recebem o sapato, por exemplo. Tem o pessoal que trabalha em obras, o pessoal que trabalha no setor que faz a utilização deste sapato, recebe como parte de uniforme, então, só que ele é um EPI também, ele não é somente um sapato, ele é um EPI. Então, ele tem que usar daquela forma, porque se acontecer qualquer coisa com ele, não será considerado, talvez, acidente de trabalho, porque ele não estava usando o equipamento necessário e esse sapato faz parte do equipamento. Então, assim, de certa forma, não há uma legislação, não há uma vestimenta que existe na legislação que você precise utilizar. A prefeitura pode cobrar se ela te ceder o uniforme. Ela não cede o uniforme, ela não pode cobrar a utilização do mesmo, tá? Então, referente a isso, é desta forma. Só voltando um pouquinho na questão política ali do próprio estágio probatório mesmo. O que tem chego para nós são denúncias, principalmente de chefias imediatas, ameaçando e lembrando o servidor o tempo todo. Mas lembre que você está em estágio probatório. Isso nada mais é do que uma ameaça velada ao servidor. O servidor que está em estágio probatório, ele sabe que ele está em estágio probatório. Não é novidade para ele que ele está passando por um período de avaliação. E com a lei da avaliação funcional, como o Ludmar colocou, todos os servidores estarão em avaliação a partir do ano de 2027, valendo para crescimento horizontal e vertical, estará sendo avaliado o tempo todo. Porém, no estágio probatório especificamente, você, servidor, não pode ser ameaçado desta forma. Você sabe, o Lud até colocou ali, o doutor Ludmar colocou sobre a questão de ter um documento que você saiba quais são as suas obrigações, quais serão os temas que você será avaliado, para que você possa já ter acesso a isso. Em algumas unidades, está sendo utilizada a ata como uma arma da chefia contra o servidor em estágio probatório. A ata, ela nada mais é do que o registro de uma reunião. Você assina esta ata se você foi chamado para uma reunião de orientação para algo que aconteceu e você será orientado
e essa orientação pode estar registrada em ata, e você tem todo o direito de colocar a sua versão dos fatos, assim como você vai colocar oralmente para a sua chefia, você colocar isso também de maneira escrita, a sua versão nesta ata, porque a ata ela é o registro desta reunião. Você não pode chegar para uma conversa com a chefia e esta ata estar pronta. Esta ata precisa ser construída junto com você. Ela precisa ser redigida durante a reunião, porque ela é o registro de uma reunião. Ela não pode estar pronta se a reunião ainda não aconteceu. E, de fato, isso tem acontecido, e não é em uma, não é em duas, é em diversas unidades. E, sim, nós vamos para dentro dos locais de trabalho dar esta orientação a todos os servidores, não só quem está em estágio probatório, mas principalmente porque está sendo usado, inclusive como critério de questão de desconto de nota. E também, uma outra situação, já temos um modelo de requerimento, né? Nós construímos com o nosso departamento jurídico um modelo de requerimento para você questionar de fato a nota que você recebeu. Você pode fazer isso, você tem um prazo ali certinho que você precisa fazer o protocolo deste recurso, né? Se eu não me engano, acho que são 10 dias, né, doutor Ludmar, que você tem para fazer este questionamento. E aí tem o modelo do requerimento, e no modelo do requerimento você imprime, coloca todos os seus dados, tudo certinho, e aí você coloca a justificativa do porquê você entende que você não deveria ter sido descontado nota naquele requisito. E aí você protocola direto com a comissão, né? Se é chefe desta comissão, né? Se essa comissão é formada, você protocola com um dos 3 membros, geralmente ou a chefia ou o seu colega de trabalho que está junto, protocola e faz o questionamento. Eles têm um prazo para te fazer a devolutiva, porque a justificativa deles não pode ser como o doutor Ludmar colocou: você não tem conhecimento do trabalho. Como eu não tenho se eu estou fazendo o mesmo? Né? Não podem ser justificativas vagas. O desconto de nota ele precisa ser validado, ele precisa ser uma justificativa plausível e que de fato você entenda. Não, realmente, eu errei neste quesito, eu não estou me dando, como o doutor Osmar colocou, 100% nesta questão. Mas nos procurem o sindicato, seja qual for a dúvida, que nós enviamos. Eu quero uma cópia para fazer este requerimento. Manda uma mensagem para a gente em qualquer um dos números, sejam eles do sindicato ou sejam eles da direção liberada da entidade, e nós vamos encaminhar esse documento para você. Tá? Vou devolver ali para a Soraya vai fazer os outros questionamentos lá. Então, eu vou fazer a pergunta do Rodrigo. Os servidores nomeados como docência 2, como professor de educação física, caso sejam direcionados a trabalhar nas unidades da SMELG, tem um estágio probatório congelado ou ele corre normalmente? Essa pergunta está vindo porque houve uma matéria publicada pela prefeitura recentemente, quando contratou, né, fez a contratação e disse que esses servidores iriam direto para a Secretaria de Esporte e Lazer. E aí os servidores questionam, né, se o estágio probatório desses servidores que deveriam estar na escola e foram direcionados para a SMELG, se o estágio probatório deles fica congelado ou ele corre normalmente. Daí é mais uma questão legal, né, Lud? Aí o senhor responde para mim, por favor. Então, obrigado, Rodrigo, a tua pergunta é muito pertinente. Eu até tinha deixado de falar, iria falar, mas acho muito pertinente estar colocando. Você usa o exemplo da SMELG, tá? Ela serve como um ponto de partida para pensar o todo. Eu conheci uma servidora no município da região metropolitana, que ela fez o concurso para secretária escolar. E 11 anos depois, ela não tinha completado o estágio probatório. Por quê? Porque há uma série de afastamentos que descontam. Por mais absurdo que possa parecer, é descontado a licença maternidade. É descontado a contagem. Por exemplo, se alguém estiver na diretoria do sindicato, estiver no estágio probatório e for para o sindicato, ele para de contar o tempo para o estágio probatório. Não significa que
E, em tese, ele não poderia nem ser avaliado nesse período. Uma vez eu enfrentei a situação de 2 servidores que eram liberados no sindicato, que eles queriam puni-los no estágio probatório. Eu falei, não. Se vocês estão dizendo que não conta o tempo para fins do estágio probatório, esse tempo não tem que ser considerado para avaliação também. Isso porque era uma perseguição política, evidentemente. Outra coisa, ocupar função gratificada e cargo comissionado, interrompe. Então, no caso da SMELJ ou outros afastamentos, é importante, Rodrigo, e isso serve para todos os servidores, é importante porque a lei fala o seguinte, que a pessoa que for afastada das atividades próprias do cargo, for para uma função gratificada, ou para uma outra atividade como essa, que é na SMELJ, se a chefia atestar que você mantém o núcleo básico das suas atribuições, não interrompe. Se ele não constar isso, interrompe a contagem do estágio probatório. Então, é bem importante quando a pessoa é convidada, eu já tive casos de pessoas que foram convidadas a assumir um cargo comissionado no estágio probatório e vieram perguntar no sindicato se deviam ou não assumir. Eu falei, é uma questão sua, né? Você que vai decidir se assume ou não. O que eu tenho que dizer é que esse tempo não será contado para o estágio probatório. Ele vai contar para fins de aposentadoria, ele vai contar para fins de quinquênio, ele vai contar para fins de progressivo. Aí já começa a mudar. Por exemplo, alguns crescimentos estão colocando a regra se a pessoa estiver em um outro setor, por exemplo, na educação e na transição. Se a pessoa estava num outro setor, não podia participar da transição. Estava cedido, não podia participar. Então, é fundamental, vocês que estão entrando no serviço público agora, que vocês coloquem isso muito claro no entendimento de vocês. Qualquer coisa que vocês forem fazer, tenham muito claro quais são as consequências. Que a chefia, vamos supor que você é professor da docência 2, seja chamado para ser superintendente de Secretaria Municipal de Educação e está no estágio probatório. É importante que te digam claramente o que você vai perder, o que você vai ganhar com isso. Ganhar mais, com certeza vai, né? Porque esses cargos aí todos ganham bem mais do que quem está lá na ponta, né? Mas, assim, do ponto de vista de carreira, o que vai significar isso? É bem importante as pessoas terem essas... E as chefias têm a obrigação de fazer essa orientação. De novo, me dirijo às chefias. Chefias, vocês hoje são chefias. Agora, pensando nesse momento, a partir de janeiro, vocês podem não ser mais. Hoje você é um dentista e é chefe da unidade, e se acha que está acima de todos, né, o bem e do mal, mas pode ser que no começo do ano você esteja tendo que trabalhar na cadeira e sendo subordinado a uma outra chefia. Então, vamos pensar que o servidor público que ocupa essas chefias, ela é transitória. E outra coisa, não é o fato de ser servidor e ocupar uma função que ele defende o servidor. Nós estamos vendo aí no Estado, o secretário estadual de Educação é um professor de carreira. Ele é um professor de carreira e ele está colaborando com a venda das escolas públicas para o setor privado, a administração da escola, de 200 e poucas escolas para o setor privado. Então, não basta ser servidor público para dizer que ele vai defender. E daí, quando a Juliana falou da questão de vestimenta, né? Ela já falou assim dessa questão geral, fica muito, obviamente, né? Consta lá no estatuto que a pessoa tem que se apresentar no local de trabalho adequadamente trajado, está escrito, é um dever do servidor. Agora, eu vou dizer uma outra coisa, assim, também não são faltas de ética pública, de conhecimento para o trabalho, de compromisso e tudo mais, as questões de gênero, raça. Eu acho que quando deixar bem claro, porque nós temos muita gente preconceituosa. E nas questões de gênero, principalmente, eu já enfrentei. De alguém que foi considerado sem ética pública porque era uma mulher e tinha uma namorada. Era um homem e tinha um namorado. E qual o problema disso? Qual a repercussão que isso tem para o trabalho? Nossa, nós vivemos um país que, em tese, deveria ser livre, né? E, assim, às vezes, algumas chefias, por a sua carga preconceituosa que acumulou ao longo de muitos anos, né? Chega nessa hora, descarrega em cima do servidor, né? Porque nós sabemos que as principais vítimas de preconceito são as mulheres, os negros, os homossexuais, são as principais vítimas de constrangimentos, inclusive na administração pública e inclusive na administração pública municipal de Curitiba.
Nesse caso da Smelge ali, só complementando, eles não assumiram chefia, tá? Eles foram trabalhar lá. eles foram, no caso, cedidos da educação para a Smelge. Então, essas pessoas não estão assumindo um cargo de chefia, estão trabalhando como orientadores de esporte e lazer. Então, mas sabe o que, Soraya, que eu acho que é importante destacar? Eu falei de chefia, aproveitei o gancho. sim. Mas, por exemplo, a gente sabe que a natureza do trabalho da Smelge é diferente do trabalho da educação formal. Então, tem que ter clareza que, ao ele trabalhar em programas lá na Smelge, que às vezes atende adultos, então, portanto, não está atendendo a educação básica, no nosso caso, ensino fundamental, aí, ele precisa ter certeza de que esse tempo será computado para fins de estágio probatório. Senão, é daquelas hipóteses de dizer o seguinte, ó, não é minha atribuição fazer isso, então, portanto, eu não quero ir para lá. É isso. O Will, servidor em estágio probatório e estudante, pode ter horário especial para conseguir realizar o estágio curricular obrigatório? Responder já ou pegar mais algumas? Deixa eu ver ali. A Juliana respondeu sobre a nota baixa, né? Que pode fazer o requerimento. E aí tem o que eu faço fora do meu local de trabalho pode ser usado como critério de avaliação? Acho que são as duas ali que a gente está mais próximo para poder responder. Então, ótimo. Então, tem um artigo lá, num dispositivo lá no Estatuto do Servidor que fala assim, que é dever do servidor, 207, inciso 13 do Estatuto, proceder na vida pública e privada de forma a dignificar a função pública. Diz isso, e isso eles têm usado para qualquer coisa. Quando eles não acham nenhum artigo para enquadrar o servidor que eles querem punir, eles colocam nesse artigo. Então, sempre é bom um pouco de cautela, porque assim, eu entendo que a vida privada é vida privada, a vida pública é a vida pública. Né? O que a pessoa faz depois dos portões da escola, da sua casa, é problema dela. Né? O que ela faz dentro da escola daí já não é. Mas, assim, é importante ser um pouco discreto, assim, nesse sentido. Por quê? Porque, na verdade, eu sempre falo assim, quando você está... Eles não olham mais para você como o Ludmar. Eles olham você como um servidor público da Prefeitura de Curitiba. E, às vezes, pode macular a imagem da Prefeitura e tal, aquelas coisas por aí. Nós temos vários exemplos, né, Soraya e Juliana, que a gente enfrentou essas questões aí. O pessoal em LTS, que é monitorado pela saúde ocupacional, né, para saber o que ele faz fora do horário de trabalho, essas coisas assim. Então, a princípio não deveria ter nenhuma interferência. Agora, um pouco de discrição é sempre importante, né, tomar esses cuidados para não macular. Por exemplo, nós tivemos um caso de um servidor, ele era guarda municipal. Ele fez aquilo fora do horário de trabalho dele, tudo. Foi colocar, tinha, acho que não sei o que dele, talentos, que se chamava, que as pessoas podiam dar oportunidade, dar propostas. E ele foi lá e foi fazer uma proposta. A primeira proposta que era fazer é trocar o chefe da Guarda Municipal. É tirar o coronel Itamar da Guarda Municipal. Aí as coisas foram se arrastando e ele acabou sendo demitido do município, né? E até onde eu sei, não foi revertida essa demissão dele. Então, as pessoas precisam tomar esses cuidados. Com relação ao estágio probatório e horário especial, o horário especial em si é um mito, tá? O Estatuto diz que precisa dar horário especial, mas ele não diz o que é esse horário especial, né? O que é? Como que se dá isso? Na verdade, hoje o horário especial significa o quê? Você tem uma aula, nós fazemos uma concessão, você pode ir para a aula, mas você vai ter que repor esse dia. Isso não é nenhum estímulo para o servidor continuar estudando, por exemplo. A questão do estágio, foi o William que falou isso, né? O Will falou isso, a questão do estágio, eu acho que ela foge até dessa questão. Eu acho que nós temos que insistir para que aquele que está... Por exemplo, agora, a Prefeitura exige do professor de educação infantil que tenha a formação para sair da parte especial e parte permanente. Como que, em tese, ele faria isso trabalhando 8 horas por dia? Então, deveria a administração propiciar isso. Em determinado momento, quando acho que a Liliane era presidente do IMAP, a gente avançou bastante nessa conversa no sentido de criar escalas de horário especial.
não só a pessoa se ausentar para graduação, para especialização, mestrado e doutorado, que tem na lei hoje essa previsão, mas que ele pudesse ter uma flexibilidade também para fazer uma graduação, obviamente, que tivesse a ver com o trabalho dele. Né? Quase tudo tem a ver com tudo, né? Mas, assim, para um professor de educação infantil, qual a relevância para a atividade dele um curso em, vamos pensar assim, engenharia agrônoma, né? Mas cursos que tivessem a ver com atividade, que pudesse haver uma flexibilização com o intuito do quê? De aprimorar e dar um retorno para a administração pública depois. O que eu acho um absurdo, a pessoa que faz um doutorado teria que ficar mais 2 anos para compensar o tempo para afastar, no outro dia pede demissão. Né? Quer dizer, ela estudou durante o horário de trabalho, recebeu durante o horário de trabalho para estudar e depois pede exoneração e vai trabalhar em outro lugar. Né? Então, eu acho que isso daí dá início, se eu fosse gestor público, eu trataria dessa forma também. Então, do horário, assim, sempre assim, Will, eu entendo que o estágio, ele é e alguns estágios, inclusive, podem ser feitos no local de trabalho, tem várias formas de contornar isso. Então, que isso não precisasse repercutir no estágio probatório. É claro que a maior parte... Há uma série de benefícios no município, por exemplo, que a pessoa só pode exercê-lo depois de terminado o estágio probatório. Por exemplo, a readaptação, um exemplo, se a pessoa que se tornou inapta para o trabalho, naquela função não pode fazer outra, ele disse que pode ser readaptado quem já passou do estágio probatório. Né? Mas, para vocês saberem, muita coisa que vocês estão vendo agora já foi conquista do sindicato. Até uns anos atrás, a pessoa que tivesse durante o estágio probatório 300 dias de afastamento médico com o mesmo CID, ele era exonerado da prefeitura. Era uma hipótese de exoneração no estágio probatório. Obrigada, Lud. A gente fica chamando de Lud, mas é Dr. Ludmar, né? Tem que... Pode chamar de Lud. Eu vou fazer uma pergunta mais política agora, né? Daí para a Ju. Boa tarde. Da Roseli. Boa tarde. A chefia nos manda curso e orientações via grupo WhatsApp e depois passa uma lista para nós assinarmos, que foi orientado quanto às orientações. Temos que fazer e ler na nossa folga e não no horário de trabalho? Então, né, a pandemia nos trouxe algumas questões que permaneceram na vida diária. Um deles é esse trabalho via WhatsApp, né, diretamente. O correto seria a chefia passar ou chamar o grupo e passar as informações, ou, de certa forma, mandar apenas como recado, não como cobrança. Porque se ela manda, não é obrigatoriamente que ela precisa usar, porque o celular e o WhatsApp ele não é ferramenta de trabalho. Principalmente para o pessoal da saúde. A gente sabe que eles têm utilizado muito para facilitar a comunicação interna dentro da unidade. Porém, a Prefeitura Municipal ela não te dá um número de telefone e ela não vai te ceder a internet para você fazer este trabalho. Então, o papel da chefia é passar, que seja ali individualmente em cada servidor e colocar, olha, tem isso, depois você dá ciência, está aqui, em algum momento você dá ciência, retorna para mim e eu repasso para o próximo. Isso acontece, de certa forma, em todas as unidades. Quando eu estava no CEMEI, a chefia passava, ela recebia um curso, passava de sala em sala, todo mundo dava ciência no documento. Quem queria fazer o curso se inscrevia, ou se tivesse mais pessoas, se organizava para saber quem ia fazer aquele curso naquele período. Né? Mas a cobrança, de fato, ela não deve existir. Porque não tem como você assinar uma ata sem você ter lido aquilo que o que está dizendo ali. Se você pegar, se ela chegar para você assinar e te der o tempo para você ler certinho o que tem naquele documento que você está assinando, ok. Caso contrário, for só para a ciência, aí não tem como ser feito desta forma. Ludmar, aproveitando então, já que a gente está falando dessa questão do WhatsApp e da forma como a gente está sendo obrigado a trabalhar com isso, né? Já fazer uma pergunta assim, quando eu tenho que responder o WhatsApp ou ver portaria e tudo mais, que saia depois do meu horário de trabalho,
isso ele prova, é uma prova de que eu estou de plantão ou ainda não rompi vínculo com o trabalho, posso ganhar hora extra por isso, gerar algum tipo de ação judicial por conta de não romper esse horário, por conta de eu estar utilizando o WhatsApp e recebendo informação de trabalho depois do meu horário? Então, o servidor público é nomeado para quê? Para trabalhar, no caso do professor da educação infantil, 40 horas semanais e 8 horas diárias. Eu entendo que tudo que ultrapasse disso está fora das obrigações do servidor, né? Eu sei que o WhatsApp se popularizou, hoje as pessoas são citadas pelo juiz através do WhatsApp. No meio de uma greve lá, você recebe um WhatsApp citando alguma coisa da greve. Então, assim, tudo isso. Mas eu entendo assim, salvo se houver um acordo na unidade, mas eu entendo... Nós tivemos agora, no dia 1º de maio, que a prefeitura decidiu, e eu acho que até por um motivo justo, né, que era a questão das pessoas, das unidades de saúde serem mantidas trabalhando no dia 1º de maio. Teve gente que recebeu o comunicado 5 horas da tarde do dia anterior. Por o quê? Por WhatsApp, né? Recebeu o comunicado. E aí vem aquela história, esse comunicado caracteriza uma convocação formal ou não? Se você apertar, bem, não seria, mas hoje se tornou muito popular. Agora, sim, não significa que você não responder um WhatsApp fora do horário de trabalho, que você está descumprindo seu dever funcional. Vamos lembrar que até um tempo atrás nem celular existia, e a única forma da pessoa receber uma informação em casa ou era pelo telefone fixo, ou era mandando alguém entregar um ofício, alguma coisa. Então, parece assim, que o servidor ele tem a obrigação durante a jornada de trabalho dele. É claro que se houver um acordo, assim, de boas relações na unidade, de forma que combine e fale, se a gente tiver alguma urgência, eu vou ter que mandar um WhatsApp e tal e tal. Mas o servidor, em tese, não está obrigado. Assim como o contrário, né? Nós tivemos outro dia aqui, né, Juliana? E nós estivemos conversando aqui no sindicato, de pessoas que é convocado para fazer horas extras, submete, altera toda a vida para fazer hora extra, quando chega no final da tarde do dia anterior, recebe um WhatsApp dizendo que deveria, não precisa mais, né? E se ele tivesse com o WhatsApp desligado? Né? A pessoa tem direito, existe um princípio até que fala, isso era antes da pandemia, mas eu acho que continua valendo. Eu lembro que um advogado amigo meu falava assim, a gente vai para casa e leva o trabalho. Agora, com essa tecnologia, a gente chega em casa e o trabalho está esperando a gente. Então, portanto, há um direito fundamental à desconexão. Você pode chegar em casa, desligar o seu celular e só vou ligar amanhã de manhã, né? E pronto, e daí vai ter que ser punido por isso? Eu entendo que não. Obrigada. É bom a gente estar falando sobre isso, até porque a gente atendeu alguns casos aqui, até no jurídico, né, de servidores que receberam punição por ou responderem o WhatsApp para a própria chefia ou estarem participando de algum tipo de conselho e foram punidas porque fizeram algum tipo de resposta ali no WhatsApp, né? E aí, quando vem da chefia para nós, ele muda de figura, né? Então, é bom a gente estar conversando sobre isso. E aí, essa é para você mesmo, Ludmar. O LTS aumenta o tempo do estágio probatório? Opa, artigo 9 da Lei 16.037, ele fala em todos os afastamentos. E tem 2 afastamentos, pelo menos, tá? Que eu quero contabilizar aqui como conquista da luta de vocês, servidores, junto com o sindicato. Na legislação anterior, a licença servidora gestante, licença maternidade, a primeira já descontava do estágio probatório. E nós insistimos que tinha que ter uma tolerância. Agora ficou na lei o quê? Se superior a um período. Licença paternidade desconta? Desconta. Se superior a um afastamento. Licença para tratamento de saúde, daí desconta a licença luto, licença casamento, licença para concorrer a mandato eletivo, né? Exercício de mandato eletivo que importa em afastamento das funções do cargo, vamos supor que alguém que está no estágio probatório tem direito a concorrer a uma vaga de vereador na Câmara. E ele se elege, enquanto ele estiver lá na Câmara, não estará contando como estágio probatório. E a licença para o tratamento de saúde, a pessoa que perguntou, ela está aqui, ó. Quer ver? Artigo 9 da Lei 16.037.
licença para tratamento da própria saúde, só ficava até ali, na lei anterior. Luta de vocês, junto com o sindicato, agora acrescentou-se mais uma frase: se superior a 90 dias. Então, até 90 dias durante o estágio probatório não desconta. Agora, se tiver 91 dias, vai descontar um dia do estágio probatório. Igual a licença paternidade. Você teve 2 filhos durante o teu estágio probatório. Uma licença de paternidade não desconta, a outra desconta. Licença de maternidade é a mesma coisa. A primeira não desconta, a segunda já passa a descontar. Mas todos os afastamentos, olhem lá, artigo 9 da Lei Municipal 16.037. E para vocês que estão entrando agora no município, existe um site que se chama leismunicipais.com.br. E o município de Curitiba tem convênio lá. Então, toda a legislação municipal está lá. Você pode localizar a lei por assunto, por número, e aí você vai se atualizando. As perguntas sobre o estágio probatório, elas não vieram mais, não tem mais pelas redes, mas se quiserem mandar, a gente ainda está aqui, vamos respondendo algumas outras que vieram pelo WhatsApp hoje, sabendo que tinha live. Eu vou fazer uma que é meio política, meio legal e tal, que é sobre o Curitiba Prev. Teve uma professora que mandou uma mensagem perguntando se era vantajoso ou não e qual que é a orientação do sindicato quanto ao Curitiba Prev. Aí acho que vamos começar com a Ju, daí depois o Ludmar complementa. Então vamos lá, né? Nós temos conversado bastante sobre isso também dentro das unidades, né? O que é o Curitiba Prev, acho que primeiro de tudo. O Curitiba Prev, ele é uma complementação, né? E ele é de escolha do servidor, se o servidor quer ou não permanecer. Os servidores novos, eles já entram dentro desse regime, que é o regime do Curitiba Prev, e também do IPMC. São 2 descontos que já vêm atrelados a partir do momento que o servidor entra. Porém, o Curitiba Prev, o servidor pode cancelá-lo a qualquer tempo, a qualquer momento durante ali a sua vida funcional. Politicamente falando, nós temos uma posição enquanto sindicato, que é a partir da apresentação do Curitiba Prev, o ano passado, do presidente do Curitiba Prev na Câmara Municipal de Vereadores, ficou muito explícito, através da apresentação dele, que hoje o Curitiba Prev ele é um fundo previdenciário, porém, aparentemente, ele não é saudável. O Curitiba Prev ele já nasce com uma dívida para a Prefeitura Municipal de Curitiba de 18 milhões de reais, que foi os aportes iniciais que a Prefeitura fez. E, naquele período, o ano passado, alguns anos depois da criação do Curitiba Prev, eles tinham 19 milhões de reais em caixa. Ou seja, em investimentos, em tudo aquilo que entrou dentro do Curitiba Prev. Então, com isso, nós chegamos à conclusão que, de fato, ele não é um fundo saudável. A gente não pode dizer isso daqui 5, 10, 15 anos, que será como outros fundos de previdência complementar que nós temos por aí. Nós temos no mercado, vamos dizer assim, porque ele, de fato, é um mercado de venda de um produto que é essa complementação, essa aposentadoria complementar. Acho que o doutor Ludmar pode explicar um pouquinho mais sobre o que é esta aposentadoria complementar, mas assim, nós indicamos que se o servidor ele não quer ou ele não tem os planos de ter uma aposentadoria complementar, não existe a necessidade dele obrigatoriamente permanecer no Curitiba Prev. É uma escolha do servidor e ele pode fazer o cancelamento disso. O Curitiba Prev não pode impedi-lo de fazer este cancelamento, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer questão a mais, se tiver algo muito pessoal, algo muito uma questão muito individual, nos procure e nós damos também, a gente auxilia nessa orientação do que fazer, o que pode ser feito nesse sentido também. Então, Juliana, só esse tema aí daria algumas horas de conversa, né? Mas a questão principal, Juliana, você abordou, que é o quê? Ele é facultativo. Não é como o IPMC, que é obrigatório. No IPMC você não tem, o ICS não é obrigatório, mas o IPMC é obrigatório. Você entrou no serviço público obrigatoriamente, no caso de Curitiba, você vai contribuir para o IPMC. No caso, eu vou usar um exemplo, Agudos do Sul, que os servidores são estatutários, mas não têm regime próprio de previdência, eles são inscritos no INSS.
qual a ideia do Curitiba Prévio? Primeiro que ele é de natureza privada, ele está sujeito ao mercado. Ele tem vários planos, né? Tem gente que pode usar o Curitiba Prévio como uma modalidade de investimento. Mas, para isso, não precisaria existir uma instituição vinculada à prefeitura, que recebe dinheiro da prefeitura, que ela tem repassado com uma certa frequência valores a título de antecipação, e que isso nós vamos ver com cuidado aí pela frente, porque isso significa dinheiro público destinado para uma questão de natureza privada. Não sei quanto ganham os diretores lá, mas ganham bem, né? É assim, desde 2003 para cá, o que foi estabelecido? Que os municípios, estados e a União poderiam estabelecer um teto máximo de concessão de benefícios de aposentadoria. Então, desde 2003 existe essa regra. Em 2013 foi criado o Fundo Complementar do Governo Federal. Então, o que significa? Que esse fundo complementar seria para cumprir aquela função que, por exemplo, uma Petros da Petrobras, uma Previ do Banco do Brasil, que diz o quê? A pessoa ganha mais que o teto do INSS, mas ela só recebe até o teto do INSS na aposentadoria. Então, ele apaga essa aposentadoria, essa previdência complementar, para receber essa diferença. No caso do município de Curitiba, dos servidores que estão ingressando agora, salvo algumas carreiras, mas, a princípio, pouquíssimos vão se aposentar acima do teto do INSS. Então, portanto, se ele não vai se aposentar, se a avaliação dele é que ele não vai se aposentar acima do teto do INSS, não tem por que ele fazer a previdência complementar por essa razão. Mas ele pode querer. Eu quero fazer porque eu vou entrar num outro plano que, mesmo que eu não tenha complementado a minha aposentadoria, eu possa receber outras formas de valor. Então, assim, o Fundo Complementar, o Curitiba Prévio, na sua essência, teria essa natureza. Pagar a diferença porque daí no município de Curitiba, desde janeiro de 2022, ninguém vai receber mais do que R$ 7.800 na aposentadoria. Se ele fizer um concurso para o cargo que mais ganha no município, que é 20 e poucos mil reais, ele vai se aposentar com R$ 7.800. Eventual diferença será coberta por esse fundo complementar. Aí fica a critério de cada servidor. O servidor pode dizer assim, não, eu não vou contribuir com o fundo complementar, vou investir esse dinheiro para comprar um apartamento, vou investir esse dinheiro para investir no banco, vou administrar, porque daí ele está administrando o recurso dele, né? O que não acontece ali que o Curitiba Prévio. Então, fica muito a critério de cada servidor. E vocês que estão entrando agora, prestem atenção que tem um período lá para a pessoa, porque vocês que entram são inscritos automaticamente. Vocês têm um período para pedir o cancelamento, tá? E aí tem toda uma discussão de fundo, se o cancelamento muda a opção por receber o teto, não, essas coisas assim. Mas isso não tem espaço para a gente conversar tudo agora aqui. O mais importante é a gente saber que ele tem essa natureza, que seria complementar às aposentadorias daqueles que se aposentariam acima do teto, e tem outros planos também dentro dele, mas, sobretudo, que ele é facultativo, né? Então, não adianta alguém ir lá no teu local de trabalho, no teu CMEI, e vender maravilhas. Antes de assinar qualquer coisa, se você tiver dúvida, procure o sindicato que vai te orientar. Porque daí, depois, às vezes que se assinou, a prefeitura tem tido esse entendimento que a pessoa ganha R$ 10.000. Ela assinou a opção pelo Curitiba Prévio. Significa que ela vai se aposentar só com R$ 7.800, mesmo ela já estando no município antes da reforma. E depois, o entendimento do município é que, mesmo a pessoa desistindo, ela continuará vinculada a esse teto. Lud, a gente recebeu uma pergunta aqui pelo WhatsApp da comunicação do sindicato, que é assim, a pessoa já foi avaliada no seu primeiro período do estágio probatório e ela tem dúvidas sobre qual é a nota que ela deve obter para não ser enviada para processo de exoneração. Então, a partir de que nota eu preciso ficar alerta? Não, você tem que ficar alerta sempre, tá? Mas você olha ali na Lei 16.037, no Decreto 759, porque tem toda uma fórmula de cálculo.
Ele fala se a pessoa atende parcialmente, atende plenamente na avaliação, e aí a nota, e é feita uma média ponderada dessas notas, né? Então, é muito importante, sim, que a pessoa não trabalhe no limite, né? Dá uma olhadinha na lei ali, que ela tem bem certinho quais são os valores. Tem a discussão daqueles cargos que exigem um curso preparatório, como é o caso da Guarda Municipal, né? Que também entra na avaliação, ele passa no concurso e vai fazer um curso preparatório. Ele tem que atingir determinadas notas na avaliação. Então, dá uma olhadinha na lei ali que tem. Eu falo dar uma olhadinha na lei, seria mais simples simplesmente só dizer aqui, né? Mas eu sou daqueles que acham que o servidor tem que entender a vida funcional dele e quando ele tiver uma dúvida, ele procura o aconselhamento técnico e político do sindicato. Até porque as coisas se cruzam muito, né, Soraya? Você falou se é político ou se é jurídico. Esse é o caso concreto, que é político e é jurídico. A questão da avaliação no estado probatório é política e é jurídica, né? Porque, como diziam os filósofos lá da Grécia, o homem é um ser essencialmente político. Não estamos falando em eleitoral, nós estamos falando político como um agente na sociedade. Então, dá uma olhadinha ali que tem todos os pontos, cada nota, cada critério avaliado, quanto que chega e qual a somatória final que tem que chegar. Porque às vezes pode tirar uma nota maior num item e menor no outro. E daí isso vai impactando lá no final. Antigamente, antes, na legislação anterior, dizia o seguinte: se a pessoa tivesse 2 vezes repetido a mesma nota, no mesmo quesito, dizendo que não atendia, estava abaixo do esperado, ele era automaticamente exonerado. Em um quesito. Vamos supor que fosse pontualidade. Ele pega o ônibus lá em Campina Grande do Sul e tem que chegar na prefeitura e, com frequência, ele se atrasa. Se 2 meses seguidos, 2 avaliações seguidas, ele tirar nota inferior nesse, ele era encaminhado para o processo de exoneração. Todo cuidado é muito pouco nesse momento, sem aceitar nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo vamos dizer assim, de cobrança indevida. Lúdio, só para confirmar, a lei é 16.037 e o decreto? 759. Certo. Quando, então, você entrar na lei, ali na súmula da lei tem o decreto. Você clicou ali, vai abrir automaticamente o decreto. Ótimo, a gente vai colocar na descrição da live para a gente não se perder ali. E a gente vai encaminhando mais para o fim, assim, a não ser que a Juliana tenha mais algum questionamento que venha por ela pelo WhatsApp. Então, pode fazer, Ju. Na verdade, não é nem pelo WhatsApp, é só para complementar uma informação. O pessoal ali questionou um pouquinho uma questão sobre: e se a minha chefia pedir para eu fazer algo que não está no meu descritivo de função? O que eu posso fazer? Você pode se negar, tá, a fazer. E de que forma você faz isso? Tudo que é além daquilo que você está, que você foi contratado, que você assumiu um cargo para fazer, você faz se você quiser. É uma escolha. A minha chefia é gente boa, ela pediu para eu fazer algo que não está no meu descritivo. É uma escolha sua fazer ou não. E você pode. Se ela exigir que você faça, você coloca. Então, eu quero... Vamos sentar para conversar, então? Então, eu quero um registro em ata que você está dizendo para eu fazer algo que está fora do meu descritivo de função. E se eu me machucar, se acontecer qualquer coisa nesse sentido comigo, a responsabilidade é da Prefeitura Municipal de Curitiba. Tá? Você pode Comigo e deve ou com a pedir para que a pessoa, chefia né? faça isso. Uhum. Né, Juliana? Comigo ou com a pessoa que eu estou atendendo. Exatamente. De qualquer... Fundamental deixar Exato, de qualquer natureza. sempre por escrito, sempre por escrito. Exato. Porque é uma responsabilidade da prefeitura, da sua chefia, no caso imediata, pedir para você algo que vai além da sua função, tá? Então, você pode sim se negar a fazer, desde que você se respalde nesse sentido, tá? Através do seu descritivo de função. Ele é um decreto, né? Então, ele tem também, da mesma forma que o decreto da avaliação de estágio probatório, esse descritivo tem o mesmo peso de responsabilidade perante a lei.
né? E você também perante as suas atividades. E eu acho que é isso, acho que é bem interessante a gente conversar sobre isso, e de fato, teria questões aqui que a gente iria ali mais uma hora conversando, mas é importante falar sobre esse tema, porque de fato nós temos muitos servidores novos na rede, em funções diversas, e servidores que estão de fato sofrendo, que não deveria ser um período sofrido, deveria ser um período de adaptação, um período de fato de aprendizagem do que é a função que você está exercendo, e estão carregando esse fardo, né, vamos dizer assim, do peso de trazer o estágio probatório, porque a sua chefia imediata está fazendo isso. Deixo claro aqui, nem todas as chefias são iguais, nem todas as chefias fazem isso. Conversei com algumas professoras de um determinado CMEI há umas semanas atrás. Eu falei, eu sinto muito por vocês estarem passando por isso. Eu não passei por isso durante o meu estágio probatório e eu acho que ninguém deveria passar por isso que vocês estão passando. Então, que esses servidores entendam que, a qualquer momento, como o Ludmar falou, este é um ano atípico, e a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a sua chefia pode ser outra, inclusive, e a sua realidade também pode mudar, e a sua realidade pode mudar a partir de agora de um posicionamento seu, dentro do seu local de trabalho. Então, a gente, enquanto sindicato, nós estamos aqui e nós também podemos ajudar e auxiliar vocês nessas situações. Se for necessário conversar com a sua chefia, nós vamos conversar com a sua chefia. Se for necessário conversar com a secretaria, com a sua secretaria de origem, com a própria SMAP, que é a Secretaria de Recursos Humanos, nós vamos fazer isso para que você, de fato, não seja ameaçado por estar em estágio probatório e não seja prejudicado pela nota que você receber nesse período. E obrigada, pessoal, por nos acompanhar nesse momento, nesse período. Acho que a Soraya talvez dê recado. Semana que vem a gente tem uma outra live sobre um outro tema bem importante que a gente está aí, que é a questão dos decretos do crescimento horizontal. Então, eu quero agradecer a presença do Ludmar. Muito obrigada por ter vindo aqui no horário do almoço, né? Fazer essa live, tá explicando para as pessoas um pouquinho legalmente do que é e de como a gente pensa e trazendo um pouquinho da história, que isso é importantíssimo. Dizer que hoje a gente melhora, né? A gente melhora uma lei, a gente melhora o plano de carreira, a gente melhora a questão do estágio probatório, justamente porque tem mobilização e porque tem um sindicato ali para poder fazer esse intermédio entre prefeitura e servidor. Então, muito obrigado, Lud, por estar aqui, agradecer a Ju também. E aí agradecer alguns servidores que interagiram e até aqueles que não interagiram, mas que deram uma boa tarde lá, né? Não fizeram perguntas. A Josi Dias, o Rodrigo Bunese, a Regina, a Bruna. São vocês, né, que fazem com que a gente tenha mais ânimo para fazer outras lives igual a essa. E aproveito ali a oportunidade, né, que a Juliana já falou, mas na terça-feira, dia 25, nós vamos estar fazendo uma live sobre os decretos do crescimento horizontal, né? A gente vai estar falando sobre isso. São várias dúvidas, são várias carreiras e a gente precisa conversar. Então, nós estaremos de volta aqui no horário do almoço, meio-dia, para conversar com vocês. Muito obrigada, tenham um bom restinho de semana e até terça-feira. Sigam a gente nas redes sociais, essa live vai ficar salva, né? E ali vai ter os decretos ali que vocês podem acessar também, tá? Um abraço e até semana que vem.